Você já sentiu aquela dúvida incômoda, aquela sensação de que algo está faltando na sua vida espiritual? Pois saiba que essa dúvida é mais comum do que imagina, e muitas pessoas vivem assim, sem ter certeza se o Espírito Santo realmente habita em seus corações. O que vou revelar aqui pode parecer contraintuitivo para muitos, mas é uma verdade firme. A entrada do Espírito Santo não só transforma sua vida, ela muda para sempre o seu jeito de sentir, pensar e agir, e nem sempre da forma que você espera. Prepare-se para conhecer 7 coisas incríveis que acontecem quando o Espírito Santo invade um crente. Segredos que poucos realmente entendem e que podem transformar seu relacionamento com Deus numa experiência viva e poderosa. Se você busca uma fé sólida, uma esperança renovada e um propósito que vai além das palavras, este vídeo é para você. Antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like para ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo transformador. E quero saber, de qual cidade maravilhosa você está nos assistindo agora? Conta aí nos comentários. Vou adorar conhecer cada cantinho do Brasil e do mundo onde essa palavra está chegando. Vamos juntos desvendar essa transformação profunda. A dúvida sobre a presença do Espírito Santo na vida do cristão é mais comum do que muitos imaginam. Muitas pessoas vivem com essa inquietação silenciosa, perguntando-se se realmente carregam dentro de si essa força divina que deveria guiar, consolar e transformar. É como se existisse uma voz interior que ora confirma, ora faz questionamentos, e isso gera um conflito que só uma revelação verdadeira pode resolver. Por isso, esse é um convite para embarcar numa jornada de descoberta baseada na palavra, onde cada um poderá encontrar sinais claros que confirmam essa presença real. A Bíblia é, sem dúvida, a luz que ilumina esse caminho, mostrando-nos que a experiência do Espírito Santo não é algo vago ou reservado a poucos, mas uma promessa viva para todos os que creem. Este vídeo não é apenas para quem tem certeza dessa presença, mas principalmente para aqueles que ainda se perguntam se o Espírito Santo habita em seus corações. Vamos olhar juntos para verdades bíblicas que podem solidificar essa certeza, mesmo em meio às dúvidas e às tempestades internas. O propósito aqui é fortalecer a fé, eliminar medos e apresentar uma revelação prática que vai além das palavras e chega ao âmago do coração. A promessa é que, ao final, cada espectador sentirá não só a confirmação, mas a motivação para viver com mais confiança e entrega. Ao longo dessa jornada, será possível perceber que a presença do Espírito Santo tem marcas concretas, sinais visíveis e transformações profundas que vão muito além de rituais ou emoções momentâneas. Por meio de exemplos bíblicos e reflexões acessíveis, este conteúdo pretende criar uma conexão direta e verdadeira com cada pessoa, como se estivéssemos sentados juntos, em uma conversa íntima, olhando para dentro. Assim, o espectador poderá reconhecer na sua própria vida as evidências que muitas vezes passam despercebidas. Isso abrirá portas para uma caminhada mais firme e cheia de paz. Ao falar de Espírito Santo, inevitavelmente entramos num universo espiritual, cheio de mistérios e experiências que às vezes parecem difíceis de entender. Porém, a Bíblia nos oferece pistas claras, e a beleza dessa revelação é que ela é prática, aplicável, real. Não é sobre dogmas, mas sobre uma experiência transformadora que toca o ser humano em sua essência, influenciando pensamentos, sentimentos e atitudes. Durante o vídeo, o espectador será guiado a perceber essas nuances, conectando a teoria à prática da vida cotidiana. Também é importante destacar que dúvidas são normais e fazem parte da caminhada espiritual. Nem todo mundo começa sua fé com uma convicção inabalável.
Na verdade, essas perguntas internas podem ser sinais de um coração que busca, que não se contenta com superficialidade. Entender que essas inquietações não afastam o Espírito Santo, mas podem ser pontos de partida para uma entrega maior, ajuda a aliviar medos e frustrações. A palavra nos assegura que o Espírito nos consola, orienta e confirma nossa filiação divina, mesmo quando a mente vacila. Através de reflexões baseadas em passagens como Romanos 8, Gálatas 5 e Atos, vamos aprofundar como o Espírito Santo age em nossas vidas, desde a certeza interna da salvação até a manifestação de frutos e dons. Tudo isso está interligado e evidencia que não estamos sozinhos nessa jornada. Sentir-se acompanhado por essa presença traz força para superar desafios, vencer dúvidas e crescer na fé. A proposta é que o espectador não apenas receba informações, mas experimente um despertar para a vida no espírito. Por fim, essa introdução convida o espectador a manter o coração aberto e o espírito receptivo, porque o que vem a seguir é uma revelação que pode mudar a forma como ele enxerga sua fé, sua identidade e seu relacionamento com Deus. O Espírito Santo é uma realidade viva, dinâmica, que deseja transformar e preencher cada vida. E talvez, a partir de hoje, essa certeza comece a se firmar dentro de cada um, para que possam caminhar com segurança, sabendo que pertencem a Deus e que essa presença os acompanha em cada passo. Confiança na salvação, o selo do Espírito Santo. A confiança na salvação é o primeiro sinal poderoso de que o Espírito Santo habita em alguém. Romanos 8,16 nos lembra que o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que mesmo quando as dúvidas invadem a mente e o coração, existe uma certeza interna, uma voz sutil e firme que garante nossa filiação divina. Essa confiança não é apenas emocional, mas um selo, uma garantia divina que nos assegura: você pertence a Deus. É como aquele amigo que está sempre ao seu lado, mesmo quando você não o vê claramente, e sussurra com firmeza: eu estou aqui, você é meu. Mas essa certeza não surge num ambiente livre de conflitos. Na verdade, a vida espiritual é marcada por uma constante batalha, como destaca Efésios 6:11, onde somos exortados a vestir a armadura de Deus para resistir às ciladas do inimigo. A dúvida é uma das armas mais usadas para nos afastar dessa verdade interna, fazendo-nos questionar se realmente somos aceitos, se merecemos essa graça. O Espírito Santo, porém, continua falando ao nosso espírito, combatendo essas sementes de incerteza, nos lembrando do amor eterno e da promessa de Deus para conosco. É uma luta silenciosa, mas decisiva. Para identificar essa certeza em seu coração, é preciso observar as pequenas vozes internas. Às vezes, em meio a uma tempestade emocional, um instante de paz profunda pode surgir. Esse é o Espírito confirmando que, apesar das tempestades, você é filho de Deus. Essa sensação de eu sei que sei que sei é mais do que uma frase bonita. É um conhecimento espiritual que transcende o entendimento lógico. É o tipo de convicção que não se perde facilmente, mesmo nos momentos de fraqueza. Ao sentir isso, é sinal claro de que o Espírito está operando dentro de você. Na prática, para cultivar essa confiança, é fundamental alimentar o Espírito com a palavra. Ler passagens como João 1,12, que afirma que todos os que recebem Jesus recebem poder para se tornarem filhos de Deus, ajuda a renovar essa certeza diariamente. Também é importante manter uma vida de oração e comunhão, onde você dialoga abertamente com Deus sobre suas dúvidas e medos, permitindo que Ele os transforme em firmeza.
Buscar aconselhamento em líderes espirituais ou grupos de fé pode trazer suporte e testemunhos que fortalecem essa confiança. Além disso, reconhecer que a dúvida não é um sinal de ausência do espírito, mas uma parte natural da caminhada, ajuda a aliviar a ansiedade. Muitas vezes, sentir que não tem certeza da presença do espírito é justamente o sinal de que ele está trabalhando, desafiando para que você aprofunde sua fé. Entender essa dinâmica pode transformar o medo em motivação para buscar mais intimidade com Deus, sabendo que a luta faz parte do processo de crescimento. Em suma, confiar na salvação é mais do que acreditar numa promessa. É sentir no íntimo que você pertence a Deus, independentemente das circunstâncias. Essa confiança gera uma base sólida para a vida cristã, um ponto de ancoragem em meio às incertezas do mundo. E essa é a primeira grande evidência de que o Espírito Santo está vivo e atuante dentro de você, pronto para guiar e fortalecer. A partir desse ponto, outros sinais começam a se manifestar, aprofundando sua jornada espiritual. Sentir essa segurança interna é o início de um caminho que se desenrola em transformação e frutos visíveis, que falaremos no próximo tópico, onde o caráter piedoso e os frutos do Espírito nos mostram dia após dia que Deus está operando em nós de forma profunda e real. Frutos do Espírito e caráter piedoso. Quando falamos da presença do Espírito Santo na vida de alguém, não podemos deixar de mencionar os frutos que ele produz. Em Gálatas 5, 22, 23, está claro que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses não são apenas conceitos abstratos, mas qualidades que começam a se manifestar de maneira concreta na vida daqueles que foram verdadeiramente tocados pelo Espírito. Eles são a assinatura divina que revela o caráter piedoso crescendo, mesmo em meio a falhas e desafios. É importante entender que esses frutos representam uma transformação interna, que vai muito além das aparências externas. Enquanto milagres, dons e manifestações podem impressionar e até ser falsificados, o caráter piedoso é uma prova genuína de que o Espírito está atuando de forma contínua e profunda. É um processo gradual que se revela nas pequenas escolhas do dia a dia, na paciência diante das dificuldades, na bondade para com o próximo, na fidelidade mesmo quando ninguém está vendo. Essa mudança verdadeira começa no coração e se irradia para a vida. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, 22, 24, nos orienta a despojar o velho homem e vestir o novo, que é criado segundo Deus em justiça e santidade. Isso significa que a presença do Espírito nos chama para uma renovação constante, onde os velhos hábitos e pensamentos vão sendo deixados para trás, dando lugar a uma vida que reflete o caráter de Cristo. Para viver isso, é essencial manter uma rotina de oração, estudo da Bíblia e reflexão, buscando sempre alinhar atitudes com a vontade divina. A sabedoria que vem do alto, como Tiago descreve em seu capítulo 3, é pura, pacífica, moderada e cheia de misericórdia. Essa sabedoria não é apenas intelectual, mas uma prática diária que influencia nossas decisões, nos ajuda a lidar com conflitos e a oferecer conselhos amorosos. Quando o Espírito atua, nos tornamos capazes de reagir com calma diante das adversidades, mostrar compaixão e agir com justiça, mesmo quando isso não é fácil ou popular. Essa sabedoria é um dos frutos mais preciosos e tangíveis da presença divina. Para aplicar isso na prática, uma boa sugestão é começar a observar seu comportamento em situações comuns. Como você reage quando alguém te ofende? Você consegue exercitar a paciência e a mansidão? Como anda seu autocontrole diante das tentações? Ler livros como O Caráter Cristão, de Augustus Nicodemos, ou O Espírito Santo, de Billy Graham, pode ajudar a entender melhor essa transformação e a cultivá-la.
Além disso, envolver-se em grupos de apoio espiritual e buscar mentores na fé são caminhos para fortalecer esse caráter. É fundamental lembrar que o caráter piedoso não é fruto de esforço humano isolado, mas da ação contínua do Espírito em nós. Ele nos transforma aos poucos, tornando possível abandonar velhos padrões e viver uma vida que honra a Deus. Isso também implica aceitar que dias difíceis existirão, mas mesmo assim, os frutos do Espírito continuarão crescendo, refletindo a fidelidade de Deus em nossa caminhada. A transformação interna se torna um testemunho vivo para aqueles que nos observam. Assim, o desenvolvimento do caráter piedoso é a prova mais segura e duradoura de que o Espírito Santo habita em alguém. Ele confirma a nova identidade que recebemos em Cristo, mostrando-se em cada ação, palavra e pensamento que buscamos viver conforme a vontade de Deus. A próxima etapa dessa jornada é entender como essa presença divina nos impulsiona para o evangelismo, um ato de amor e poder que transforma vidas. Paixão e poder para o evangelismo. Um dos sinais mais poderosos de que o Espírito Santo habita na vida de alguém é a transformação que gera uma paixão ardente pelo Evangelho e o poder para testemunhar. Atos 1:8 nos revela claramente: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse poder não é apenas para realizar milagres, mas para que possamos comunicar com coragem e amor a mensagem que muda vidas. É como uma chama que acende dentro do coração, tornando impossível guardar só para si o que foi recebido. Essa paixão verdadeira vai além do senso de obrigação ou dever religioso. Quando o Espírito Santo toca o coração, a vontade de compartilhar o Evangelho se torna uma alegria e um anseio constante. É aquela vontade quase insaciável de falar sobre Jesus para a família, amigos, colegas de trabalho ou até mesmo para desconhecidos. O Espírito Santo nos capacita a superar o medo, a timidez e as inseguranças que muitas vezes nos impedem de ser essa luz no mundo. Efésios 6:19 reforça a importância de pedir por ousadia para anunciar o Evangelho. Romanos 10:14 questiona de forma retórica: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Este versículo é um lembrete contundente da responsabilidade que temos como cristãos cheios do Espírito, sermos a voz que leva a mensagem de salvação a todos os cantos. O Espírito Santo não apenas nos dá coragem, mas também sabedoria para falar no momento certo, com as palavras certas, tocando corações e abrindo portas. Na parábola da ovelha perdida, em Lucas 15, vemos o coração de Deus voltado para os que estão afastados, os perdidos. Essa compaixão é derramada pelo Espírito Santo em nós, motivando-nos a buscar, alcançar e restaurar vidas. Não é uma paixão superficial, mas um amor profundo que reflete o próprio caráter de Cristo. Quando o Espírito habita, nossa vida não é mais centrada em nós mesmos, mas em levar outros para a luz e o amor de Deus. No dia a dia, cultivar essa paixão pode começar com pequenos passos, como orar regularmente pelos amigos e familiares que ainda não conhecem Jesus, participar de grupos de evangelismo na igreja ou simplesmente estar aberto às oportunidades cotidianas de compartilhar a fé. Ler livros como O Poder do Espírito Santo, de Charles Finney, ou Evangelismo, de Billy Graham, pode ampliar a visão e o preparo para essa missão. Essa paixão e poder não se manifestam isoladamente, mas estão ligados à transformação do caráter e à comunhão constante com Deus. São frutos do Espírito que fortalecem e capacitam, tornando possível até mesmo testemunhos em circunstâncias adversas. O verdadeiro evangelista não é perfeito, mas é movido por um amor irresistível que o impulsiona a continuar. A presença do Espírito Santo é o combustível dessa jornada.
Assim, o poder para evangelizar é um dos sinais mais evidentes e urgentes da presença do Espírito Santo. Ele revela um coração cheio de amor por Jesus e pelos perdidos, pronto para agir com ousadia e graça. E essa energia contagiante para levar a palavra de Deus ao mundo conecta diretamente ao próximo tópico, onde falaremos sobre a evidência do falar em línguas, um dom que também acompanha a ação do Espírito em nossas vidas. A evidência do falar em línguas, um dom, não um mandamento. Falar em línguas é um tema que gera muitas discussões e até controvérsias dentro do cristianismo. É fundamental compreender que, embora seja um dom espiritual legítimo, conforme registrado em Atos 2 e em 1 Coríntios 12, não é um requisito para a salvação, nem a única evidência da presença do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo concede diversos dons a diferentes pessoas, conforme sua vontade soberana, para o crescimento e edificação da igreja. Assim, falar em línguas é uma entre várias manifestações, e cada uma tem seu propósito e valor dentro do corpo de Cristo. A Bíblia destaca que o falar em línguas pode ser uma forma de oração e louvor, onde o crente se comunica diretamente com Deus, mesmo sem compreender as palavras. Em 1 Coríntios 14, 2, está escrito que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, comunicando mistérios pelo Espírito. Esse idioma celestial, ou glossolalia, é um instrumento espiritual para a edificação pessoal, fortalecendo a fé e a comunhão íntima com o Criador. É uma prática que pode ser buscada e cultivada, mas nunca imposta. Evitar divisões por causa do dom é essencial para manter a unidade na igreja. Muitos conflitos surgem justamente quando pessoas confundem dom com obrigação ou julgam a fé dos outros por não manifestarem determinadas habilidades espirituais. Por isso, entender que o Espírito distribui dons segundo sua vontade, 1 Coríntios 12, 11, nos ajuda a respeitar as diferenças e valorizar cada contribuição no corpo de Cristo, reconhecendo que o mais importante é a transformação da vida, refletida no fruto do Espírito. Além disso, a verdadeira evidência da presença do Espírito Santo está na mudança interior que produz amor, paciência, bondade e domínio próprio. Esses frutos são o testemunho vivo de que Deus está trabalhando em alguém, independentemente dos dons visíveis ou sobrenaturais que possam manifestar. Focar nesses frutos evita que a experiência espiritual seja reduzida a rituais ou performances, valorizando a essência da vida cristã, ser transformado à imagem de Cristo. Na prática, quem deseja desenvolver esse dom pode buscar momentos de oração espontânea, estar aberto à atuação do Espírito e participar de grupos de oração que incentivem o uso dos dons com humildade e equilíbrio. Livros como Dons do Espírito, de Derek Prince, ajudam a compreender melhor essa dinâmica, oferecendo orientações claras e bíblicas para evitar excessos e equívocos. O caminho é sempre de submissão ao Espírito e discernimento. Reconhecer que o falar em línguas não é o selo final da fé traz liberdade e segurança para muitos que, por diferentes razões, não experimentam essa manifestação. O convite é para focar na intimidade com Deus e na busca contínua pela santidade e frutos espirituais, que são sinais claros e universais da ação do Espírito. Assim, o crente evita comparações destrutivas e cresce na confiança de sua identidade em Cristo. A compreensão equilibrada desse dom prepara o terreno para aprofundar o amor pelo Senhor, tema que se entrelaça naturalmente com a próxima etapa do nosso estudo. Pois é esse amor profundo, fruto do Espírito, que motiva e sustenta toda a caminhada cristã. Amor profundo por Jesus. Quando o Espírito Santo habita no coração de alguém, uma das transformações mais profundas e visíveis é o amor intenso por Jesus.
Romanos 5,5 nos revela que Deus derramou seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor não é apenas um sentimento passageiro ou uma emoção momentânea, mas uma paixão que arde constantemente, guiando pensamentos, palavras e ações. É um amor que desperta um desejo genuíno de estar próximo dele, de conhecê-lo mais e mais a cada dia. Essa obsessão santa, como alguns gostam de chamar, faz com que o nome de Jesus esteja sempre presente na mente e no coração. Quem é cheio do Espírito Santo sente vontade de falar sobre Jesus a todo momento, de compartilhar sua história, seu amor e sua graça com amigos, familiares e até desconhecidos. É como se uma chama interior não pudesse ser contida, e o testemunho se torna natural, espontâneo, quase inevitável. O Espírito Santo, afinal, veio para glorificar Jesus. João 16,14. Além de impulsionar a comunicação, esse amor transforma a vida prática. Ele influencia a maneira como o cristão prioriza seu tempo, recursos e até as palavras que escolhe usar. A vida passa a refletir os valores e o caráter de Cristo, e essa mudança é percebida por quem convive ao redor. Filipenses 2, 5, 11 convida todos a terem a mesma mente de Cristo, a humildade e obediência que marcaram a vida de Jesus, moldando assim o coração do crente para um amor incondicional e sacrificial. Na prática, cultivar esse amor significa buscar momentos de intimidade com Jesus por meio da oração, meditação na Bíblia e adoração. Canções que exaltam a Jesus, como as de Matt Redman ou Hillsong, ajudam a conectar o coração à presença dele. Também é importante praticar atos de amor ao próximo, pois esse amor por Jesus naturalmente transborda para o cuidado e serviço aos outros, criando um círculo virtuoso que reforça a fé e a conexão espiritual. Esse amor profundo é um motor que impulsiona todas as áreas da vida cristã. Ele renova a esperança, fortalece a fé diante das adversidades e alimenta o desejo de seguir a Jesus de forma autêntica. É um amor que supera dificuldades e traz paz, mesmo em meio às tempestades. O Espírito Santo não apenas planta esse amor, mas o rega diariamente para que ele floresça abundantemente. Por fim, é esse amor que faz com que o cristão viva uma vida marcada pela gratidão, alegria e propósito. A relação com Jesus deixa de ser apenas uma crença intelectual e se torna uma experiência viva, transformadora e contagiante. O amor por ele é a bússola que orienta as escolhas, o consolo nos momentos difíceis e a celebração nos tempos de vitória. Esse amor profundo pelo Senhor nos prepara para o próximo passo da jornada espiritual, o conhecimento da verdade que o Espírito Santo revela para guiar cada passo com sabedoria e discernimento. Conhecimento da verdade e revelação espiritual. O Espírito Santo atua como mestre e guia, conduzindo o cristão a toda a verdade que Deus deseja revelar. Em João 16:13, Jesus promete que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Isso vai muito além de simplesmente receber informações ou dogmas. Trata-se de uma revelação profunda que transforma a mente e o coração, permitindo compreender o propósito divino para a vida e para o mundo. Essa verdade torna-se um tesouro íntimo que fortalece a fé e dá a direção clara. A unção mencionada em 1 João 2:27 reforça que não precisamos depender apenas de mestres humanos, porque o Espírito Santo nos ensina interiormente, dando discernimento para distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Esse conhecimento espiritual não é teórico ou acadêmico, mas vivencial, conectado à prática diária da fé. É o Espírito falando diretamente ao nosso espírito, iluminando a caminhada com sabedoria e clareza, mesmo em meio às incertezas. Conhecer a verdade que liberta, conforme João 8:32, implica romper com medos, dúvidas e mentiras que o mundo impõe.
É um processo que nos empodera para viver com integridade e coragem, caminhando na luz da palavra. Essa revelação traz segurança e confiança, pois a pessoa passa a entender quem realmente é em Cristo e qual é seu papel no plano de Deus. Essa identidade fortalecida é essencial para resistir às pressões externas e às tentações internas. Na prática, esse conhecimento pode ser cultivado por meio da leitura constante da Bíblia, oração e reflexão. O uso de ferramentas como comentários bíblicos, estudos em grupo e sermões fundamentados ajuda a aprofundar a compreensão. É interessante, por exemplo, ler livros como Conhecendo a Verdade, de A.W. Tozer, que instiga a buscar a verdade que liberta. Essa busca contínua desenvolve um senso apurado para avaliar o que realmente vem de Deus. Além disso, o discernimento espiritual, fruto desse conhecimento, é fundamental para a vida cristã autêntica. Ele nos protege de falsos ensinamentos, manipuladores e ideias que desviam do caminho da santidade. Essa capacidade de distinguir o verdadeiro do falso é uma bênção que só o Espírito pode conceder, tornando o cristão uma luz que brilha em meio à escuridão, orientando e encorajando outros na jornada. O Espírito Santo também nos equipa para servir e evangelizar com sabedoria. Ao revelar a verdade, ele nos ajuda a comunicar o Evangelho com clareza e poder, tocando corações e transformando vidas. A presença dessa revelação nos torna instrumentos eficazes para a obra de Deus, pois não falamos por palavras humanas, mas guiados pelo próprio Espírito. Esse aprofundamento no conhecimento da verdade nos prepara para o desafio maior de viver uma vida de santidade, que será o tema do próximo tópico. Afinal, entender quem somos em Cristo é apenas o começo. O Espírito Santo nos convida a andar dignamente dessa vocação. Santidade, caminhando na presença do Espírito. Santidade é um chamado essencial para todo cristão, e a presença do Espírito Santo é o que torna essa caminhada possível e real. Em 1 Pedro 1:2, somos chamados à santificação pelo Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso significa que o Espírito Santo nos separa do pecado e nos guia para uma vida que agrada a Deus. Essa transformação não é apenas teórica, mas prática, afetando pensamentos, decisões e atitudes diárias, fazendo com que o pecado perca seu apelo e a vontade de viver para Deus cresça. Viver em santidade é mais do que evitar erros. É cultivar uma vida cheia dos frutos do Espírito, conforme Gálatas 5:22-23. Amor, paz, domínio próprio e mansidão se tornam o padrão natural de comportamento para quem anda guiado pelo Espírito. Essa mudança é progressiva e contínua, pois somos constantemente moldados pelo Espírito para refletir a imagem de Cristo. É um processo que exige vigilância, oração e rendição diária, pois o mundo ao redor tenta nos puxar para longe desse padrão. A santidade, porém, não é uma prisão ou isolamento do mundo, mas sim uma luz brilhando em meio às trevas. Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo, e essa missão só é cumprida plenamente por aqueles que vivem uma vida santa. Isso implica influência positiva, exemplo e testemunho que atraem outros para Deus. É um convite para impactar o ambiente ao nosso redor, mostrando que a fé genuína transforma de dentro para fora. Para crescer em santidade, o cristão deve depender do Espírito Santo a cada momento. Filipenses 2:12 nos lembra para trabalhar a nossa salvação com temor e tremor, entendendo que o esforço humano precisa andar junto com a ação divina. Praticar disciplinas espirituais como jejum, leitura bíblica, oração e comunhão com outros irmãos fortalece esse caminhar, ajudando a resistir às tentações e a permanecer firme no chamado. A vida santa é também um testemunho poderoso para o mundo.
Quando nossas ações refletem um padrão diferente, as pessoas percebem que há algo maior nos movendo. Essa coerência entre fé e prática torna o Evangelho mais atraente e confiável, abrindo portas para oportunidades de testemunho e transformação de vidas. Viver em santidade, portanto, não é só para o nosso benefício, mas para a glória de Deus e o avanço do seu reino. Na prática, cultivar a santidade envolve escolhas diárias, o que assistir, ouvir, falar e com quem se relacionar. É um exercício de discernimento e compromisso, rejeitando o que desagrada a Deus e abraçando tudo o que edifica. Ler livros como Santidade, de J.C. Ryle, ou O Espírito Santo, de John Bevere, pode auxiliar no entendimento e na motivação para essa jornada. Essa busca pela santidade, fortalecida pelo Espírito Santo, é a culminação dos sinais que manifestam a presença divina na vida do cristão. E ao reconhecer isso, chegamos ao momento de recapitular tudo que foi aprendido até aqui, preparando o coração para aplicar essa verdade de forma prática e transformadora. Chegamos a um ponto importante da jornada, onde é fundamental olhar para trás e reconhecer os sinais que indicam a presença do Espírito Santo em nossa vida. Foram 7 sinais reveladores: a confiança na salvação, que traz a certeza profunda de sermos filhos de Deus; o caráter piedoso, que se manifesta na transformação interior e nos frutos do Espírito; a paixão e poder para o evangelismo, que impulsionam o crente a testemunhar com ousadia; a evidência do falar em línguas, um dom espiritual que edifica e fortalece; o amor profundo por Jesus, que molda pensamentos e atitudes; o conhecimento da verdade, que guia nossa caminhada com sabedoria; e a santidade, que reflete a presença viva do Espírito em ações diárias. Reconhecer qual desses sinais está mais evidente em sua vida e em qual você pode crescer é um passo decisivo para aprofundar seu relacionamento com Deus. Talvez você já tenha experimentado alguns deles de forma clara, enquanto outros ainda são um desafio. Isso é natural, pois a caminhada espiritual é progressiva e cada pessoa tem seu tempo e experiências específicas. O importante é o desejo genuíno de avançar, de permitir que o Espírito Santo continue operando, moldando e aperfeiçoando seu caráter. Aplicar esses sinais na prática significa, antes de tudo, buscar a intimidade diária com Deus. Reservar momentos para oração, leitura da Bíblia e meditação, além de participar de uma comunidade cristã, são atitudes que fortalecem essa jornada. Ao identificar onde precisa crescer, seja na confiança, no amor, no conhecimento ou na santidade, é possível estabelecer metas espirituais concretas, como orar mais, servir ao próximo, estudar passagens específicas ou pedir ajuda para superar dificuldades. Além disso, a recapitulação nos lembra que o Espírito Santo não trabalha de forma isolada em cada área, mas em todas elas de maneira integrada. O desenvolvimento do caráter está ligado ao amor por Jesus, que por sua vez nos impulsiona a evangelizar. E o conhecimento da verdade sustenta a santidade. Essa dinâmica revela que o Espírito Santo está ativo e presente, trabalhando para que sejamos completos e maduros na fé. Essa reflexão também traz um convite à autoavaliação honesta, longe do perfeccionismo ou da comparação. Entender que o crescimento espiritual é uma caminhada contínua, feita de altos e baixos, ajuda a lidar com frustrações e a valorizar cada progresso, por menor que pareça. Assim, você aprende a reconhecer a ação do Espírito em momentos simples do dia a dia, como a paciência em uma conversa difícil, a coragem para falar sobre sua fé ou a vontade de buscar mais conhecimento. Por fim, essa recapitulação é um momento para renovar o compromisso com Deus e com o Espírito Santo. É hora de se abrir para que Ele continue operando, iluminando áreas que precisam de transformação e guiando em cada passo. Ao fazer isso,
você estará dando um passo importante rumo a uma vida espiritual mais rica, plena e cheia da presença viva de Deus. E esse caminho de entrega e rendição nos leva naturalmente a refletir sobre o convite mais profundo: entregar a vida a Jesus e abrir o coração para receber o Espírito Santo em plenitude, que será nosso próximo foco. O convite mais importante que alguém pode receber é o chamado para entregar a vida a Jesus Cristo. Não se trata de uma simples oração repetida por formalidade, mas de um encontro genuíno e profundo com o Salvador, que transforma o coração e a alma. É crucial entender que a salvação não depende apenas de palavras, mas de um ato sincero de rendição e fé, um abrir mão das próprias vontades para abraçar a vontade de Deus. Essa entrega abre a porta para receber o Espírito Santo, a presença viva de Deus que habita em quem crê. Muitas pessoas confundem o momento da oração com a garantia automática da salvação, mas a Bíblia ensina que é preciso um coração arrependido e um compromisso real. Ao convidar alguém a se render, é essencial transmitir que esse passo é um começo, não o fim. A caminhada cristã é uma jornada diária de crescimento, onde o Espírito Santo age para moldar, ensinar e fortalecer. Essa entrega é o ponto de partida para uma nova vida cheia de propósito e poder. Durante esse convite, a oração guiada tem um papel especial para ajudar quem está tomando essa decisão a expressar seu desejo de mudança. Frases simples e sinceras como: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, entra no meu coração e seja meu Senhor, ajudam a articular o sentimento, mas o que importa mesmo é a sinceridade e a disposição de seguir. Essa oração é um diálogo de coração a coração, onde Deus ouve, perdoa e acolhe com amor infinito. Para muitos, essa decisão traz alívio, esperança e uma paz inexplicável, como um peso enorme sendo tirado dos ombros. O Espírito Santo começa a agir imediatamente, trazendo convicção, alegria e um senso renovado de pertencimento. É comum que dúvidas surjam depois, mas a palavra assegura que Deus não rejeita quem busca verdadeiramente. Ele é fiel para completar a obra que começou em cada um de nós. Quem já se entregou, mas sente dúvidas sobre sua experiência, também é convidado a buscar mais intimidade com Deus, a pedir o enchimento pleno do Espírito Santo. Essa busca não é sobre perfeição, mas sobre autenticidade e entrega contínua. O Espírito quer ser uma presença constante, guiando, consolando e capacitando para viver uma vida vitoriosa. Este convite finaliza um ciclo, mas também abre uma nova etapa, onde o conhecimento dos sinais e frutos do Espírito Santo se torna uma realidade vivida. É uma porta para um relacionamento mais profundo com Deus, que continuará a ser explorado e fortalecido. E é dessa entrega que nasce a verdadeira transformação, que nos conduz a viver plenamente o amor, o poder e a santidade que só o Espírito pode proporcionar. Para entender melhor a relação entre o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento, é importante lembrar o que Jesus ensinou a Nicodemos em João 3. Ele destacou que é necessário nascer de novo, de água e do Espírito, para entrar no reino de Deus. O batismo no Espírito Santo é, portanto, uma continuidade dessa nova vida espiritual. Um enchimento que fortalece e capacita o cristão a viver com poder e santidade, aprofundando a comunhão com Deus. Outro ponto fundamental é distinguir a habitação do Espírito Santo, que acontece no momento da conversão, da manifestação dos dons espirituais. Nem todo crente manifesta todos os dons visíveis, mas todos são habitados pelo Espírito. Essa presença garante a regeneração e a vida eterna, enquanto os dons são distribuídos para a edificação do corpo. Compreender essa diferença evita confusões e frustrações, promovendo paz e confiança na caminhada. No dia a dia, o Espírito Santo é nosso consolador, conselheiro e guia. Ele nos inspira a orar quando não sabemos o que dizer,
nos direciona em decisões e nos conforta em momentos de aflição. Cultivar essa comunhão requer tempo e atenção, como um relacionamento pessoal que precisa ser nutrido. Praticar o silêncio para ouvir sua voz e reconhecer suas impressões é uma habilidade que cresce com a prática e a disciplina espiritual. A Bíblia apresenta vários exemplos de pessoas transformadas pela presença do Espírito Santo. Pedro, que antes negava Jesus, tornou-se um líder corajoso. Paulo, um perseguidor, virou um apóstolo fervoroso. Maria Madalena, marcada pelo passado, foi restaurada e se tornou uma testemunha fiel da ressurreição. Essas histórias mostram que o Espírito Santo opera mudanças radicais e permanentes, independentemente do passado ou das limitações humanas. Cultivar um relacionamento íntimo com o Espírito envolve práticas conscientes, dedicar momentos para a oração silenciosa, buscar ler a Bíblia com abertura para a revelação, participar de cultos e comunhão com irmãos e manter um coração humilde e disposto a obedecer. Também é vital estar atento às impressões do Espírito em decisões e situações cotidianas, aprendendo a reconhecer sua voz em meio ao barulho do mundo. Livros como O Espírito Santo, de A.W. Tozer ou O Deus Invisível, de Graham Kendrick, são excelentes recursos para aprofundar o conhecimento e o relacionamento com o Espírito. Também, podcasts, estudos bíblicos e encontros de oração ajudam a manter o foco e a motivação para essa busca contínua. Esse aprofundamento complementa e fortalece tudo o que vimos até aqui, abrindo caminho para uma vida cristã plena, onde o Espírito Santo é o protagonista da transformação e do propósito. E assim, a jornada segue, convidando a cada passo para um encontro mais profundo e autêntico com Deus. Chegamos ao fim dessa jornada maravilhosa, mas o convite para a transformação não termina aqui. Agora que você conhece esses 7 sinais incríveis da presença do Espírito Santo, é hora de aplicar tudo isso no seu dia a dia. Pergunte a si mesmo: em quais desses sinais você já percebe uma mudança? Onde ainda pode crescer? A verdadeira fé se revela na ação, na coragem de mudar, de se entregar mais, de buscar cada vez mais a presença viva de Deus na sua vida. Quero te desafiar a dar esse passo decisivo hoje mesmo. Que tal começar agora, orando, meditando na palavra e abrindo seu coração para que o Espírito Santo faça a obra completa? Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Deus está contigo, guiando e fortalecendo a cada instante. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e transformam vidas. Aproveite e confira também os outros vídeos do canal. Cada um deles foi preparado com muito carinho para te ajudar a crescer espiritualmente. Que Deus abençoe abundantemente você e sua família. Que a paz e a presença do Espírito Santo estejam sempre com você, iluminando seus passos e enchendo seu coração de esperança. Até o próximo vídeo, onde continuaremos essa caminhada de fé, amor e crescimento em Deus.